27. Como eu digo para os meus amigos, é minha idade de estimação. Vou continuar com ela até morrer. Mas, graças a Deus, Deus tem nos abençoado nesse tempo. Bom estar aqui, ver uns amigos ali de muito tempo. Está ali com uma camisa ridícula, uma camisa feia, mas fazer o quê, né? Mesmo assim, continua sendo amigo. Que bom que vocês estão aqui, né? Amigos de longa data, mas de épocas diferentes, de lugares diferentes, que Deus acabou reunindo como um casal. Então é bom nós estarmos aqui e dizer que a graça do Senhor tem nos acompanhado a cada dia, a cada instante. Em todo esse tempo da trajetória da minha vida, eu posso ver Deus operando e agindo ao meu favor. Como Deus tem abençoado a minha casa, a minha vida, o ministério que Ele confiou nas minhas mãos. Então não tenho palavras para expressar a gratidão do meu coração, de ver como Deus tem nos abençoado, como Deus tem cumprido as suas promessas ao longo desses anos. Desde quando o Senhor me chamou, eu tinha 8 anos de idade quando o Senhor me chamou, me lembro bem do dia, porque um dia eu cresci no evangelho, família evangélica, e aí me veio um dia a pergunta, aonde foi que o Senhor me chamou? Aonde foi que eu me converti realmente? E aí eu orando, o Senhor me mostrou exatamente o dia que eu me converti. Era um culto de missões e uma missionária veio na igreja, a primeira igreja batista aqui do bairro, na rua 16, no templo antigo, e ela fez um apelo, e naquele apelo, eu me decidi ao Senhor, eu tinha 8 anos de idade. E aí muitas coisas aconteceram. E quando eu estava com 48 anos, 40 anos depois eu fui ordenado ao ministério pastoral. E aí nesses 40 anos, acertei, errei, né, fiz um montão de coisas, mas Deus sempre operando com a sua fidelidade. E o resultado disso tudo é que eu posso dizer, como Neemias falou, como Esdras falou, tudo isso aconteceu porque a boa mão do Senhor está agindo e operando a meu favor. E assim também é na sua vida. Você só está aqui nesta noite, você só está nos assistindo através da live, porque a boa mão do Senhor tem operado e agido a seu favor. Não existe outra forma, não existe outro meio, que não seja a graça e a bondade do Senhor nos acompanhando a cada instante. Então nós somos felizes porque sabemos que o Deus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, nos conhece pelo nome, se preocupa com cada um de nós. Nós somos o ser mais importante da criação. Deus preparou tudo, fez todas as coisas para poder criar o homem e a mulher, para que tudo fosse em torno dele, funcionasse para eles, beneficiasse a eles. E assim também acontece por mim e por você. Todas as coisas que Deus faz é para nos proporcionar nosso bem-estar, para promover a sua graça e misericórdia sobre nós. Então, querido, você, olhe para a pessoa que está aí perto de você, faça um sinal para ela e diz, você é muito importante para Deus. Não se esqueça disso. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós estamos no mês da família, e esse também é o ano da restauração. E eu estava orando ao Senhor nesses dias, e eu preguei há uns anos atrás uma série de mensagens. Coloca o tema aí para nós, Alexander. É um tema de uma mensagem que acaba culminando com uma série de mensagens que eu preguei no ano passado, que são os milagres de Jesus, que diz que quando Jesus entra na minha casa, Então pergunta para a pessoa que está aí do seu lado mais uma vez, você quer receber milagre de Jesus nessa noite? Pergunta de novo, você quer receber milagre de Jesus mesmo? Então diga para ela, fique atento que o Senhor vai falar com você nesta noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda verdade. Nos liberte dos nossos maus pensamentos e nos traga o pensamento do Senhor. Porque o pensamento do Senhor, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. E o Senhor conhece as nossas limitações, mas Ele sabe que Ele é longânimo para nos perdoar, para nos abençoar com toda a sorte de bênção, como a palavra nos descreve. Querido Deus e amado Pai, venha sobre nós agora com o Teu Espírito Santo, nos conduzindo a toda a verdade,
nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus nos prometeu através da sua palavra, através dos relatos que foram escritos na tua palavra pelos discípulos, pelos apóstolos, por todos aqueles que conheceram e conviveram com o Senhor. E isso tudo está registrado na sua palavra, para que nós possamos tomar posse e vivermos os milagres do Senhor nesta noite. Revela a nós o teu querer e o teu realizar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia ali, livro do Evangelho de Marcos. Vamos ler primeiramente esses 3 versículos e depois vamos estar dando continuidade nessa história, que é uma história conhecida, mas nós vamos ler e depois vamos trabalhar cada ponto, mais ou menos cada versículo desse que nós vamos ler. Então está lá o texto, Marcos 5, de 22 a 24, que diz assim: Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e pediu com insistência: Minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Do versículo 25 até o versículo 34, tem uma outra história, que é um outro milagre, que é o milagre da mulher do fluxo de sangue. E aí, a partir do versículo 35, dá continuidade à história de Jairo. Jairo vai até Jesus, implorando para que ele vá até a sua filha, para orar para que ela seja salva, para que ela seja curada, para que haja um milagre. Porque Jairo entendia que o Senhor poderia fazer isso. E aí, a partir do versículo 35, ele continua dizendo assim: enquanto Jesus ainda estava falando, ou seja, falando com a mulher do fluxo de sangue, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levando consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram maravilhados. Então nós temos um relato aqui de um dos milagres que Jesus realizou. E aí vem a nossa pergunta: você quer receber milagres de Jesus na sua família? Jesus entrou na casa de Jairo e houve um milagre. Quando Jesus também entra na minha vida, entra na minha casa, tem que haver um milagre. Quando Jesus entrou na minha vida, eu recebi o milagre da salvação. A vida eterna foi me dada. Não porque eu ofereci alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa, mas porque a graça do Senhor me alcançou. E aí eu preciso viver na certeza e na convicção de que Deus mantém a sua palavra fiel comigo. E o que eu preciso fazer para manter essa palavra fiel comigo? Ser fiel ao Senhor. Porque isso é uma via de mão dupla. O Senhor é fiel para comigo, eu também sou fiel para com o Senhor. Enquanto essa mão dupla estiver funcionando, Deus permanece fiel. Não é que Deus vai se tornar infiel. Não. Mas eu preciso fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, porque esta é a missão que recebemos do Pai. Assim como Jesus recebeu a missão de ser fiel até o fim, nós também recebemos a missão de sermos fiéis até o fim. Não duvidarmos da palavra do Senhor, não temermos o dia mau, não temermos a má notícia, como aconteceu nesse texto. Porque no meio do caminho aparece alguém para nos dar uma má notícia. Essa é a nossa vida, esse é o nosso cotidiano. Se você ligar a televisão, você só vê má notícia, porque as más notícias vendem mais do que as boas.
Quando você liga a televisão, você pode perceber que tem um programa no final da tarde, que eles começam 5 horas, vão até às 8. Começam às vezes 4, vão até 7h30. Só falando desgraça. E dá ibope, gente. Por quê? A má notícia vende. Se você botar um programa no mesmo horário só falando de coisa boa, ninguém quer assistir. Porque o povo gosta de tragédia. Gosta de desgraça. Se alimenta disso. Aí no dia mal, como é que você vai estar? Apavorado, temeroso. Porque está se alimentando. Aquilo que você alimenta a sua alma, o resultado vai vir no dia mal. Se você se alimenta com más notícias, no dia mal, o que vai acontecer com você? Você vai estar com medo. E aí a Bíblia diz, se no dia mal, no dia da adversidade, a sua força for pequena, como eu digo sempre, deu ruim. Babau, já era. Você tem que se manter forte aonde? Na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz para nós o quê? O mesmo que Jesus disse para Jairo. Jairo, não temas. Não tenha medo. Creia, somente creia. É isso que nós precisamos entender. Então, nesse tempo, se nós queremos receber os milagres de Jesus, nós precisamos crer que a palavra dele é fiel. O que ele falou não pode ser apagado, não pode ser mudado, porque em nosso Deus não há variação de mudança no seu querer. Aquilo que ele falou, ele se obriga a cumprir, porque isso quer dizer fiel. Fiel é aquele que se obriga a cumprir o que ele falou. E aí até um profeta que tinha se desviado do Senhor, que recebeu um suborno para amaldiçoar o próprio povo de Deus. Ele chega na questão e fala, eu não posso trocar nada, eu não posso fazer diferente, eu só posso abençoar, porque é isso que Deus mandou fazer. Mesmo receber o suborno, mesmo tendo aceitado esse suborno, chega no final e fala para o rei que subornou ele, eu não posso mudar a sentença que o Senhor falou. O Senhor decidiu abençoar esse povo. Tendo o Senhor falado, ele pode mudar o que ele falou? Não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A mesma coisa vale para mim e para você. O povo de Israel não é melhor do que nós. A mesma promessa que o Senhor fez para eles também nos fez. E essa promessa nos alcançou mediante o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Em Cristo nós fomos enxertados na raiz, lá na árvore verdadeira, na árvore primária, na árvore principal. Nós fomos enxertados ali. Hoje nós somos ramos dessa mesma árvore. Porque o sangue de Cristo nos alcançou dessa forma. Então nós temos direito a essa herança, a herança de recebermos os milagres e os benefícios da salvação em Cristo Jesus. E nada pode mudar isso, só você se você rejeitar essa palavra. Mas se você se manter fiel a essa palavra, acreditando e confiando que o Senhor tem milagres para você, nada pode impedir isso. Nada pode impedir esse agir. Então é nesta noite que o Senhor nos trouxe aqui, para falarmos desta palavra. Você de repente pode estar pensando, poxa, eu vim aqui por acaso. Não, você veio aqui porque o Senhor te atraiu, você foi atraído pelo Espírito Santo. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso, porque quem ia pregar agora à noite não seria eu, seria o pastor Denilson. De manhã o pastor estava se sentindo mal, o pastor Denilson pregou no lugar dele e eu estou pregando aqui à noite. Então, querido, o Senhor já tinha marcado esse encontro com você, para você ouvir esta palavra. O Senhor já tinha decidido que você ouviria essa palavra nesta noite para alimentar o seu coração de boas palavras, da palavra de esperança, da palavra de vida. Não que o pastor Denilson fosse pregar outra coisa, não. Mas o Senhor marcou com você este lugar. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, o Senhor marcou este encontro com você. Então, querido, vamos aí olharmos para nós recebermos os milagres de Jesus na nossa família. O que nós precisamos fazer? A primeira coisa está lá, peça, mas peça com insistência. Não peça e esqueça daqui a pouco, não. Pede agora. Ih, rapaz, o que eu orei mesmo? Nem lembro o que eu falei. Às vezes a gente fala, pede tanta coisa, que chega no final das contas não lembra nem da primeira. Mas aqui a situação era emergencial. O texto não diz se a filha de Jairo era filha única. Mas ele vai por quê? Porque ele precisava de um milagre na casa dele. E aí ele vai procurar quem? Quem ele sabia que podia resolver.
Então não adianta pedir a qualquer um, não adianta falar com qualquer um, não adianta falar com quem não pode resolver. Ele vai buscar aquele que pode resolver. E ele vai com insistência. E aí o texto nos fala aí no versículo 22. No 23, melhor dizendo. E ele pediu com insistência. Chamou, clamou, falou: Senhor, vamos comigo. Jesus estava cercado por uma multidão. Minha filhinha está morrendo. Mas se você pegar outras partes da Bíblia, como em Mateus e Lucas, vão dizer que essa menina já estava morta. Marcos que vai dizer que ela está morrendo, mas os outros vão dizer que ela já estava morta. Mas espera aí, se ela está morta, para que o cara vai pedir socorro? Porque tem uma parte principal no texto. Jairo era o quê? O chefe da sinagoga. Ele era um dos poucos que tinha acesso a todos os escritos do Antigo Testamento. E ele sabia que os profetas já tinham ressuscitado outras crianças, como Elias e Eliseu. Logo, ele chegou à conclusão: se aqueles camaradas no passado podiam fazer, Jesus também pode. E aí ele vai até Jesus, porque ele precisava de um milagre urgente. Ele não podia deixar para depois, ele não podia deixar para amanhã, ele não podia deixar passar esta oportunidade de buscar Jesus para curar a sua filha, ou até para ressuscitar a sua filha, porque esta é a emergência que nós temos. Se alguém na nossa família está perdido, se alguém na nossa família está desviado, se alguém na nossa família está morto ou morta nos seus pecados e delitos, vivendo à margem da sociedade, essa pessoa precisa ser salva, essa pessoa precisa ser alcançada pelo milagre da restauração, pelo milagre da reconciliação que Deus decidiu fazer conosco. E através da palavra de salvação, é aí que as pessoas serão libertas, é aí que as pessoas serão salvas, é aí que as pessoas serão curadas. Porque alguém na família tem que decidir buscar ao Senhor com insistência. E o Senhor acha em você essa pessoa esta noite que quer buscar pela sua família com insistência. Porque você não vai deixar ninguém para trás. Nós vamos falar igual Moisés falou para Faraó. Faraó, não vai ficar nenhuma unha sequer do nosso povo para trás. Todos vão adorar o Senhor. E essa tem que ser a nossa determinação. Moisés estava falando com o cara mais poderoso da terra. E Moisés não treme, porque quando nós estamos com a palavra do Senhor, nós temos a certeza que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos disso, precisamos confiar no Senhor. E ele pede com insistência ao Senhor, porque ele precisava de um milagre urgente. Então a primeira coisa que você precisa fazer para receber o seu milagre na família: peça ao Senhor com insistência, busque com insistência, ore, clame, chame a atenção do Senhor para a sua vida, amém? A segunda coisa: não ouça as vozes contrárias da sua fé. Isso aqui é fundamental. O que nós mais ouvimos, o que nós mais vemos à nossa volta, é pessoas tentando minar a nossa fé. Você liga o jornal, é só notícias para minar a nossa fé. Tem uma emissora de televisão que ela só dá o número de contaminados e de mortos. Ela não diz que dos 14 milhões de pessoas que já foram infectados no Brasil, nós temos mais de 12 milhões de pessoas que já se recuperaram. Ela não fala isso. Não fala. Ela só fala o número de mortes. Porque a morte vende. A morte dá ibope. E as pessoas não gostam de se alimentar, não. Milhões de pessoas, 12 milhões e tantos brasileiros já se recuperaram, já conseguiram vencer pela graça de Deus a Covid. Muitos faleceram sim, mas maior é o número de pessoas que se recuperaram do que o número de vítimas. Então nós precisamos olhar e ver que Deus continua operando e agindo e fazendo milagres o tempo todo. Nós temos pessoas aqui que conseguiram vencer a Covid, né, Camila? Ali. É sinal de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, é isso que acontece, gente. E Deus não pode mudar, como eu falei lá no começo, Ele não pode variar, Ele não tem variação de mudança no seu querer. Então o Senhor nos traz essa palavra, e aí Jesus estava falando, e aí o texto diz que, olha só, versículo 35, chegaram alguns da onde? Chegaram estranhos, pessoas que ele não confiava, não, chegaram pessoas de casa, gente de confiança. O texto não diz assim, ó, chegou uns inimigos de Jairo falando que a filha dele tinha morrido, não, gente.
Eram pessoas da casa dele, gente de confiança. E muitas das vezes acontece isso. Gente dentro da nossa própria casa, gente da nossa própria família, duvidando da nossa fé, não crendo na nossa fé, não acreditando naquilo que nós acreditamos, tentando minar a nossa fé. E isso nos abate, porque quando o estranho fala, você não tem nada com o estranho. Mas quando são os de casa, aí que machuca, aí que fere, aí que nos paralisa. Mas Jesus vem com uma palavra poderosa para nós. E aí ele diz, e eles dizem para Jairo, Jairo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Você vê que esse pessoal não chegou aqui dando uma notícia sobre a morte de Jairo. Não. Eles falam, Jairo, olha só, a sua filha já está morta. Para de incomodar Jesus. Para de buscar socorro, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Imagine o coração de um pai nesta hora. Imagine você pai, você mãe, seu filho está doente, você está com um diagnóstico contrário, os médicos dizem que já não tem o que fazer, e aí você vem, alguém da sua casa, da sua confiança, e traz essa notícia, te dando esse sermão, te dando essa bronca, te chamando a atenção, de que você não tem mais o que fazer, você tem que encerrar a sua preocupação, desanimar, desistir. Mas o Senhor nos fala que é o ponto seguinte: ouça nessa noite o que Jesus te diz. Não ouça as vozes contrárias. Não ouça as vozes distantes. Ouça aquilo que o Senhor te diz nesta noite. E aí o que o Senhor nos diz? Está lá no versículo 36. Mas Jesus, sem levar em conta as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, meu irmão, apenas creia. O diagnóstico é contrário? Não tenha medo, apenas creia. Está tudo dando errado? Não tenha medo, apenas creia. O desafio é muito grande? Não tenha medo, apenas creia. A minha vida, querida, ela é resultado de milagres. Eu estou com 51 anos, tá? Eu fiz 51 anos agora, quarta-feira. Eu estou aqui de teimoso. Quando eu nasci, o médico falou para minha mãe o seguinte: ó, mãe, esse garoto só tem mais ou menos uns 4 meses de vida. Melhor a senhora não contar muito, não esperar muito. Pô, gente, eu fiz 51 anos, eu sou teimoso demais. Então, assim, isso é o quê? É a graça de Deus. É a mesma coisa que o Senhor falou para minha mãe: não tenha medo, creia. E a minha mãe creu, e eu estou aqui hoje para dar esse testemunho para você, querido. Isso não é testemunho armado, não. Pessoas conhecem a minha história desde a infância. Eu, quando cheguei aqui na igreja, quem lembra como cheguei? Pastor Marvel lembra. Pastor Denilson lembra como eu cheguei aqui. Olha bem para o meu corpo. Eu cheguei aqui na igreja Nova Vida, lá na Rua 5, eu estava com 65 quilos, gente. Eu tinha pegado meningite. No hospital, sabe o que os médicos falaram para minha esposa? Ó, o quadro dele não tem mais volta, é irreversível. Se, por acaso, sobreviver, vai ficar com problemas neurológicos sérios. Provavelmente vai ficar em estado vegetativo. Isso foi 13 anos atrás. Bom, minha coordenação motora é normal. Meu raciocínio lógico, normal. E eu estou vivo, gente. Então, você acha que o diagnóstico dele estava errado? Não. Mas a mão boa do Senhor estava operando e agindo ao meu favor, porque nós cremos no Deus de milagres. Então não é diferente com você. Eu não sou melhor do que você, do que ninguém, não. É a boa mão do Senhor que opera e age a nosso favor, porque eu não estava ouvindo as vozes distornantes da minha vida, não. Aquilo que não estava soando bem sobre minha vida, não. Minha esposa entrou no quarto chorando e falou que o médico tinha falado para ela. Eu falei: eu não vou morrer agora, porque Deus ainda tem promessas para cumprir na minha vida. E isso acontece porque nós cremos no Deus de milagres, no Deus da provisão, no Deus que tem resposta para aqueles que confiam nele. O Senhor é o único Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. O profeta Isaías deixou bem claro isso para nós. Então, querido, você precisa crer, ouvir a voz do Senhor. O Senhor te diz nessa noite: não tenha medo, apenas creia. A Covid é mais uma doença de tantas outras que já apareceram. E elas vêm, elas aparecem, mas daqui a pouco elas são dissipadas. E a mão de Deus continua operando e agindo a nosso favor.
Um dia tudo isso que nós estamos vivendo vai fazer parte do livro de história. E a nossa vida vai continuar, porque Deus continua operando e agindo a nosso favor. A mão do Senhor não para de agir a nosso favor. Deus não pode mudar a sua palavra a nosso respeito. Então, não ouça as vozes discordantes daquilo que a palavra de Deus diz. Não ouça as palavras que tentam te paralisar, que tentam modificar os seus pensamentos. Simplesmente creia, a palavra do Senhor é fiel em todo o tempo. Amém? Ponto 4. Não compartilhe a sua fé com qualquer um. Isso aqui é fundamental. O grande problema é que tem muitas pessoas compartilhando a fé no lugar errado. Eu não tenho uma rede social igual o Facebook, Instagram, não sei das quantas, não tem mais isso não. Porque há muita desgraça, ou é muita gente se promovendo com uma vida que a gente sabe que não é nada disso, ou é muita gente falando um montão de coisa que não convém. Mas, se você quer compartilhar alguma coisa com alguém, de necessidade, de milagre, de alguma coisa que você precisa, compartilhe com as pessoas certas. Ande com as pessoas certas. Jesus, ele vai com Jairo, ele ouve aquela palavra, e aí ele fala para Jairo, Jairo, não tenha medo não, Jairo, creia. E aí o versículo 37 diz assim, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Dos 12 apóstolos mais que Jesus andava, geralmente estavam com ele, fora os outros discípulos. Diz que quando Jairo foi falar com Jesus, havia uma multidão. Diz que na trajetória para a casa de Jairo, essa multidão continuava com ele, porque era na mulher do fluxo de sangue, ele diz que era o quê? Ela veio por trás da multidão para tocá-lo. Mas Jesus não permite que qualquer um ande com ele, você também não pode permitir. Ah, pastor, vou deixar de ser amigo das pessoas? Não. Mas para compartilhar a minha fé, eu tenho que escolher. Eu não posso compartilhar com uma pessoa que só vive puxando para trás. Eu não posso compartilhar minha fé com uma pessoa que só vive dizendo desgraça, que só vive pensando em morte, que só vive pensando em miséria. Eu tenho que compartilhar a minha fé com quem vai me fortalecer, com quem vai me fazer crescer, com quem vai me fazer avançar. Eu não posso ficar preso a pessoas que não valorizam a fé, que não valorizam aquilo que o Senhor nos dá. Tem gente que recebe o salário e fala assim, essa miséria não vai dar para nada. Querido, não é que só palavra ruim tem poder não, gente. É que você já determinou que aquilo que você ganha não presta. Então, assim, aquilo que eu ganho é resultado da bondade do Senhor. Não é fruto do meu trabalho, não é fruto do meu esforço, não. É fruto da graça e da vontade do Senhor. Porque, assim, tudo que nós fazemos é porque o Senhor tem nos dado força, capacidade, disposição para conseguirmos alguma coisa. Quem é dono de comércio aqui, o seu comércio só está funcionando, não é porque os clientes vão lá, não. É porque Deus envia os clientes. Você só faz algum negócio com alguém, é porque Deus envia. É resultado da bondade de Deus. Então o Senhor não muda. Então aquilo que você está fazendo na sua vida, com quem você está compartilhando os seus momentos de fraqueza, de dificuldade, de alegria, você tem que escolher, você tem que olhar e observar. Tem gente que só quer nos paralisar. Você fala em fazer alguma coisa. Você anda a pé, anda de bicicleta. Aí Deus abençoa, você consegue comprar um carro 95. Aí a pessoa, só isso só dá problema. Já tive uns 2 desses, só quebrava não sei o quê. Gente, fecha os ouvidos. Porque assim, você precisa começar de algum lugar. Você precisa subir o primeiro degrau. Se você não subir o primeiro degrau, você vai continuar sempre na base ali. Para você chegar em algum lugar, você precisa dar o primeiro passo. Você quer ter um carro novo, um carro 0 do ano? Quer? Quer? Ninguém quer não? Eu quero, gente. Mas você precisa começar de algum lugar. Então você precisa começar a olhar e ver com quem você está andando. Jesus falou assim, só os 3 que vêm comigo. Sabe, sei lá o que os outros estavam pensando. Em outras partes da Bíblia você vai ver Tomé. Tomé, quando recebe a mensagem lá, junto com Jesus, sobre
Jairo. E aí Jesus, os fariseus estavam doidos para pegar Jesus lá em Jerusalém, e Betânia ficava perto de Jerusalém. E aí quando Jesus diz que vai em Betânia, o que Tomé diz? Vamos lá morrer com Lázaro também. Olha só a força que o cara dá. Jesus olha para a multidão, vê que todo mundo está com fome. Precisamos dar comida a essa multidão. Jesus manda esse povo embora. Tem muita cabeça aí para comer, o que nós temos mal dá para a gente. Olha só, os camaradas que Jesus andava. Então tem que se separar. Não é que nós vamos deixar de ser amigo de ninguém, não. Mas compartilhar nossa fé só com quem pode nos levar mais para perto do Senhor. Quem vai nos separar, querido, se afasta. Porque isso vai fazer diferença na sua fé, no resultado final. Então Jesus fala, só vem comigo, Pedro, Tiago e João. O quinto ponto, não permita que os incrédulos fiquem na sua vida. Jairo encontra com o pessoal no meio do caminho, que dá uma brecada nele. Chega dentro de casa, o que acontece? O povo está lá chorando, pranteando. Aí Jesus falou que a menina não morreu não, a menina está dormindo. E todo mundo começa a rir. Aí alguém deve ter pensado, esse cara deve ter bebido alguma coisa. E essa bebida deve estar batizada, está delirando. Não, porque a fé, ela modifica todas as coisas. A fé, ela faz com que o incrédulo fique perturbado. Você vai ver, muitas das vezes, você usando a sua fé e as pessoas ao seu lado tentando te paralisar. E Jairo está nesse processo. É gente na rua tentando paralisar ele, é gente dentro de casa tentando paralisar ele. Mas Jesus faz o quê? Olha só o que Jesus fala. A menina não morreu, ela apenas dorme. Versículo 40. Riram-se dele, mas Jesus mandando que todos saíssem. Fora incredulidade. Por quê? Porque isso impede até o milagre de Deus funcionar. A própria Bíblia nos afirma que quando Jesus estava na Galileia, lá em Nazaré, na cidade dele, na terra dele, ele não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. Então não dá para andar junto com essa gente. Como eu falei, vai deixar de ser amigo? Não. Mas eu não posso compartilhar minha fé com essa gente, porque essa gente vai me paralisar, vai dificultar a minha vida, vai me impedir de crescer, vai me impedir de avançar. A gente vive no meio de pessoas que muitas das vezes, elas não estudaram, não fizeram nada, estão paralisadas, não buscam uma qualificação, não buscam uma profissionalização, não buscam nada. Aí você pensa em fazer, as pessoas, não, cara, isso não resolve não, não adianta não. Vamos continuar essa vidinha nossa aqui mesmo, vamos continuar nessa mediocridade mesmo. Não. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de projetar. É tempo de realizar grandes coisas que ninguém na sua família fez, ninguém na sua casa fez. Porque Deus nos escolheu para crescer e não para diminuir. Para nos fazer prosperar e nos dar um futuro. Porque esta é a palavra do Senhor para nós. É tempo de crescermos, é tempo de avançarmos. Mas, pastor, nós estamos no meio da pandemia. A crise é a época da oportunidade. A crise não é para nos paralisar. A crise é a hora de nós escolhermos a quem nós queremos servir. O que nós queremos fazer. É hora da decisão. O tempo da decisão é agora. É isso que o Senhor tem para nós. No tempo da crise, Deus vai nos fazer prosperar. No tempo da dificuldade, Deus vai nos fazer prosperar. Nós precisamos observar tudo que está à nossa volta, os sinais que o Senhor está dando, para nós podermos crescer e prosperar nesse tempo. Porque é assim que o Senhor age. Lembra do povo de Israel? Alguns falam 400 anos, mas se você pegar a história exatamente, o povo de Israel passou mais ou menos como escravo, literalmente, no Egito, cerca de 170 anos mais ou menos. Porque até então eles pegaram a herança do faraó da época de José. Quando trocou o faraó, é que veio a escravidão. E aí eles clamam ao Senhor. E aí o povo vivendo quase 200 anos como escravo ali, ficou pobre. Mas na hora de sair do Egito, o que aconteceu? Devido às 10 pragas.
Os egípcios estavam com tanto ódio dos israelitas, que falaram assim, ó, leva tudo, leva ouro, leva prata, leva não sei o que, leva animal, leva tudo. No tempo da crise, Deus os fez prosperar. No tempo da desgraça, Deus os fez prosperar. Havia crise, havia desgraça, havia praga, mas Deus fez o povo prosperar naquele tempo. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Você não pode ouvir as vozes distornantes. Você não pode ouvir as vozes contrárias. Ouça a voz do Senhor. É tempo de Deus nos fazer crescer. É tempo de nós recebermos os milagres de Jesus. Na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Esse é o tempo de Deus operar e agir a nosso favor. Então não permita que os incrédulos fiquem na sua casa. Jesus mandou que todos saíssem. Levou consigo o pai e a mãe e os que vieram com ele e entrou onde a menina estava. Ponto 6 para nós terminarmos. Deixe Jesus fazer aquilo que só ele pode na sua família. Só Jesus pode trazer salvação na sua casa. A igreja de Nova Vida não pode salvar os seus filhos, não pode salvar os seus pais, não pode salvar a sua família. Os pastores que aqui estão não podem salvar ninguém. Mas a palavra que nós pregamos, que é o Cristo vivo, ressurreto, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo intercedendo ao lado de Deus, por mim e por você. É esse Cristo que nós pregamos, que pode fazer um milagre lá na sua casa. É esse Cristo que pode restaurar a sua família. É esse Cristo que quer restaurar a sua família. É esse Cristo que quer fazer alguém na sua casa voltar para os caminhos dele. É esse Cristo que nós estamos pregando aqui, que vai fazer um milagre nesta noite na sua família. Então, querido, pode aplaudir a Ele, aplauda Ele com vontade, porque o Senhor, nesta noite, Ele quer fazer um milagre por você. Não deixe que qualquer um te paralise. Creia na palavra. Não creia no que eu estou falando, não. Creia na palavra, é a palavra que está falando. O Senhor nos diz, não tenha medo, creia somente. E aí, tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, digo a você, levanta-te. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E todos ficaram muito maravilhados. Muitos maravilhados. Porque o Senhor fez um milagre naquela casa. Quando Jesus entra na minha casa, há milagres. Quando Jesus entra na sua casa, há milagres. Então, querido, nesta noite, creia, o Senhor não pode mudar. O que Ele fez na casa de Jairo, Ele pode fazer na sua casa nesta noite. O que Ele fez na casa de tantas pessoas que Ele entrou e fez milagre, como na casa de Zaqueu. Zaqueu que era um homem que vivia à margem da sociedade pela sua profissão. Quando ele entra na casa do Senhor, há uma conversão na vida de Zaqueu, que ele resolve dar metade dos bens a ele sem o Senhor pedir nada. E há uma transformação que Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. E é isso que o Senhor quer dizer lá na sua casa. É isso que o Senhor quer dizer para a sua família. É isso que o Senhor quer dizer para a sua parentela. Houve milagre nesta casa. Houve salvação nesta casa. Então você nesta noite, querido, saia daqui tendo a certeza e a convicção que o Deus que agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Porque a Bíblia nos afirma, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não pode mudar. Você pode se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção. E esta canção tem uma mensagem que diz que pode acontecer, que o dia não amanheça bem. Uma má notícia pode chegar e alguém dizer que a nossa família está perdida, que a nossa família não vai vencer, que a nossa família não vai avançar. Mas aí o Senhor diz nessa noite para você, não tenha medo, creia somente. Mesmo que a má notícia chegar, mesmo que o diagnóstico contrário chegar, não tenha medo, creia somente. O Senhor está contigo nesta noite. Vamos cantar essa canção?